vamos falar das operações com radicais. São várias. Hoje nós vamos falar das duas mais simples, que seria multiplicação e divisão. Temos duas situações. Primeira delas, quando os índices são iguais, e a segunda, quando os índices são diferentes. Mas nós já aprendemos a deixá-los iguais. Vamos retomar as propriedades dos radicais e como tornar os índices iguais. Nas duas primeiras, então, raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 2. Observem que os radicais são com os índices iguais. Então, como eles estão separados, eu poderia escrevê-los dentro de uma mesma raiz. Então, raiz cúbica de 7 vezes 2. 2 vezes 7, raiz cúbica de 14. Na próxima situação, então, eu teria raiz quadrada de 18 divididos pela raiz quadrada de 3. Como os índices são exatamente os mesmos, eu tenho como escrevê-los dentro da mesma raiz. Como eles estão separados, eu posso juntá-los dentro da mesma raiz, do mesmo radical. 18 divididos por 3. 18 divididos por 3, raiz quadrada de 6. Quando os índices são iguais, é simples. Quando eles são diferentes, um pouquinho mais elaborado. Vamos torná-los iguais, de acordo com o que já estudamos, para proceder da mesma maneira. Então, aqui eu tenho raiz quarta de 2, né? Coloquei esse 1 para a gente não esquecer que ele está ali. E raiz sexta de 3, a mesma coisa. Coloquei esse 1 para não esquecer que ele está ali. Primeiro, então, vamos torná-los com índices iguais, calculando o MMC entre 4 e 6. Vamos calcular aqui do lado. 4 e 6. Então, eu dá por 2, que dá 2 e dá 3. Dá por 2, que dá 1 e dá 3. Dá por 3, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse seria, então, o meu novo índice, já que eu calculei o MMC entre os índices que eu tinha. Vou proceder como nós já estudamos para poder deixar esses radicais com índices iguais. Então, eu tenho aqui a raiz 12ª de 2 vezes a raiz 12ª de 3. Lembra? Divide e multiplica. 12 divididos por 4, 3 vezes 1, 3. Divide e multiplica. 12 divididos por 6, 2 vezes 1, 2. Agora que os índices são iguais, vou resolver essas potências e proceder da mesma maneira que os anteriores. Então, aqui eu tenho a raiz 12ª, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes a raiz 12ª de 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Como os índices são os mesmos, eu posso escrevê-los dentro da mesma raiz. Então, raiz 12ª de 8 vezes 9. Quanto que seria 8 vezes 9? Raiz 12ª de 72. Esta aqui é a minha resposta. Então, primeiro eu torno os índices iguais, para depois fazer o cálculo semelhante ao que tinha anteriormente. No próximo eu vou fazer a mesma coisa. Não posso esquecer que aqui é 2. Índices diferentes, vou calcular o MMC entre 2 e 6. Dá por 2, que dá 1 e dá 3. Dá por 3, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. Este é o meu novo índice. Então, eu tenho raiz sexta de 10 divididos pela raiz sexta de 5. Divide e multiplica. 6 divididos por 2, 3 vezes 1, 3. 6 divididos por 6, 1 vezes 1, 1. Resolve para poder colocar dentro da mesma raiz, já que os índices já são iguais. Então, eu teria aqui raiz sexta de 10 ao cubo. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Divididos pela raiz sexta de 5. Índices iguais, vamos colocá-los dentro da mesma raiz. Raiz sexta de 1000 divididos por 5. Quanto que seria 1000 divididos por 5? Raiz sexta
de 200. Isso aqui é a minha resposta. Vamos fazer outro exemplo. Neste próximo exemplo, eu tenho raiz de 2, que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 3. Todos os índices são iguais. Então, eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 2 vezes raiz de 5. Sinais iguais, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 2 vezes a raiz de 3. Vou proceder da mesma maneira. Índices iguais, coloco dentro da mesma raiz. Já vou multiplicá-los. Raiz quadrada, 2 vezes 5, 10. Mais a raiz quadrada, os índices iguais, 2 vezes 3, 6. Como eu não tenho como juntar esses dois valores, termina aqui. No próximo, raiz de 3 mais raiz de 2, que multiplica 2 raiz de 5 menos 2. Na frente de todos esses, é como se eu tivesse 1. Lembra do x? Na frente do x não é como se tivesse 1? A ideia é a mesma. Claro que isso não tem a ver com radicais, mas a ideia de que quando não tem nada na frente é 1. É a mesma daqui dos radicais. Então, eu vou multiplicar os de fora com os de fora e os de dentro com os de dentro, já que os índices são todos iguais. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2, 2, raiz de 3 vezes raiz de 5, posso colocar dentro da mesma raiz, 3 vezes 5, 15. Certo? Neste outro, este com este, sinais diferentes, menos 1 vezes 1, 1, que não precisa aparecer, né? Mas vamos colocar aqui, não é obrigado. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. Este com este, mais, porque aqui é positivo, então na multiplicação, mais 2, 2 vezes 5, raiz de 10, dentro da mesma raiz, porque os índices são iguais. E este com este, menos 1, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado ou de 4. Eu vou colocar assim para poder cancelar. Vamos só arrumar aqui, vamos tirar esse 1 aqui da frente, que não tem necessidade de aparecer, mas também se ficar, também não tem problema algum. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 15, menos a raiz de 6, ou 1 raiz de 6, que é indiferente, como eu já falei, mais 2 raiz de 10, menos uma vez quem? O 2 que sobrou. Vamos arrumar só aqui. Então, 2 raiz de 15, menos a raiz de 6, mais 2 raiz de 10, menos 2. Não dá para juntar nada, tá aqui a minha resposta. Vamos fazer a letra G. Essa letra G não tem no livro, eu coloquei à parte. Então, aqui é uma multiplicação, aqui também. Não lembra? Multiplico os de fora com os de fora e os de dentro com os de dentro, desde que os índices sejam iguais. Então, fazendo este com este. O de fora com o de fora. Esse aqui não tem raiz, mas eu posso multiplicar os de fora. 2 vezes 4, 8, repete, raiz de 3. Este com este, de fora com de fora, vai ficar mais 2 vezes 3, 6. E o de dentro com de dentro, raiz de 3 ao quadrado ou de 9. Vou escrever assim para poder cortar que nem eu fiz nesse outro. Corta, corta, que é vezes, né? Que também é vezes. 8 raiz de 3 mais 6 vezes o 3 que sobrou. Junta. 8 raiz de 3 mais 3 vezes 6, 18. Não dá para juntar porque esse tem raiz e esse não tem. Então, essa seria a minha resposta. Os exercícios são todos semelhantes a esses exemplos.